Meus irmãos, há um psicólogo norte-americano, Barry Schwartz, está vivo ainda, autor de um livro chamado Paradoxo da Escolha, que eu recomendo a todo mundo. Lá nessa obra, o Schwartz diz algo que para nós parece estranho, contrassensual. Ele afirma que mais opções de escolha não representam mais felicidade. Vamos entender. Nós temos a sensação de quanto mais opções eu tiver, mais feliz eu serei, porque eu escolherei melhor. Então, à minha disposição eu tenho muitas coisas para escolher, muitas coisas para comer, muitas coisas para beber, muitas coisas para comprar, muitas coisas para fazer, muitos lugares para viajar, e nós temos a sensação de que quanto mais opções disponíveis, mais felizes nós seremos, porque nós podemos explorar mais a vida, extrair mais da vida, né? Então, quanto mais opção eu tenho, melhor eu vivo. Essa é a nossa sensação. O que o Schwartz diz é que é exatamente o contrário. Quanto mais opções eu tenho, menos feliz eu sou. Por quê? Porque quanto mais opção eu tenho, mais o meu cérebro se esforça para fazer a melhor escolha. E aí eu começo a ter algumas angústias que eu não tinha. Eu quero tomar a melhor decisão, eu quero escolher a melhor coisa, eu não posso errar, eu tenho medo de me arrepender, eu começo a ter a angústia de me frustrar. Então, deixa eu te dar exemplos simples. Vou a uma sorveteriazinha no interior, chego lá, tem 4 sabores de sorvete, chocolate, morango, flocos, não sei o que, é fácil escolher, só tem aquilo. Eu pego, escolhi rapidinho, tomo meu sorvete, estou feliz da vida. Agora eu vou numa sorveteria gourmet, tem 120 sabores, escolher o sorvete já se tornou um ato de angústia. Por quê? Porque eu passo pelo primeiro freezer, será que eu deixei algum bom para trás? Aí eu vou para o segundo, meu Deus, esse aqui não combina com aquele. Aí eu vou lá no final, tem uma roda cheia de docinho, deixa eu voltar no primeiro para ver se eu esqueci algum bom. Então uma simples decisão se tornou medo de arrependimento. Se eu escolher um que não combina com o outro, se eu esqueci um e que era melhor do que o que eu peguei. Então muitas opções geram medo de arrependimento. Quantas vezes você já abriu lá o seu streaming, a sua Netflix, e passou um tempo inimaginável só escolhendo o que você ia ver? Porque tem tanta opção. E aí você vai, será que esse é o melhor? Mas aquele ali também parece bom. Lê um pouquinho, volta, faz uma lista de 5, aí a gente vota para escolher 2, depois a gente fica com 1. Já passou meia hora só para escolher o que você vai ver. Aí começa a assistir, esse talvez não é tão bom. Vamos voltar lá na lista? Mais opções não significa mais felicidade, só significa mais angústia. Veja que interessante. Os nossos avós tinham menos opções em tudo. Tinham menos opções de comida, menos opções de bebida, menos opções de lazer, menos opções de carreira. Talvez nem opção de carreira tiveram. Fizeram o que tinha. Alguém aqui arrisca dizer que eram menos felizes do que nós? Em que pese o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida talvez seja superior, mas a nossa ansiedade, a nossa angústia e a nossa depressão também são superiores. Por isso Barry Schwartz fala, olha, essa é a época da abundância, e a era da abundância é a era da ansiedade. Muitas escolhas, muita angústia. E o termômetro das gerações escancara isso diante de nós. Então tá, bom, temos muitas escolhas a fazer. Como então viver bem aquilo que eu escolherei? Para Aristóteles, na filosofia grega clássica, tudo depende da capacidade de contemplar. O que é a capacidade de contemplar? É eu me admirar, é eu saborear o que eu estou vivendo. Ou seja, eu estou vivendo um momento e eu vivo aquilo profundamente, sabe? Eu olho aquilo, eu admiro, eu saboreio, o tempo para, eu estou ali profundamente. Só que para que isso aconteça,
eu preciso de conhecimento, de cultura. Eu preciso saber o que está diante de mim. E aqui que mora o nosso problema. Nós nos enchemos de opções sem conhecer profundamente. Ou seja, temos cada vez mais opções e sabemos cada vez menos sobre elas. E quando eu não tenho cultura profunda sobre o que está diante de mim, eu não me admiro com o que está diante de mim. Veja, alguém que gosta muito de carro, sabe, apaixonado, colecionador de carro, sabe tudo de motor, de pneu, de carro, de engenheiro, carros antigos, um colecionador de carro, sabe a marca do banco, o cheiro do banco, o nome de quem projetou. Quando tem um encontro de carros antigos, é o evento do ano para aquela pessoa, né? Ela está ali vivendo, ela saboreia. Aqui nós temos, né? Quando tem aqueles encontros de carro, aí as pessoas apaixonadas por carro vão lá e discutem sobre carro, e falam do cheiro do carro, e de todos os detalhes do carro. Isso é contemplação. Quem não conhece nada do que tem ali, passa por aquilo como se fosse qualquer coisa. Porque a falta de conhecimento impede a contemplação. Alguém que gosta muito de música, estuda música, vai a um concerto de uma orquestra sinfônica, essa pessoa sabe que cada grupo de instrumentos está tocando notas diferentes. O violino toca uma nota, mas se for um tipo de violino é outra nota. E os outros tocam outras notas. São notas completamente diferentes, que separadas não fariam sentido, mas quando juntas, formam um som único que você não vai ouvir se cada instrumento daquele tocasse sozinho. Quando eu sei disso, eu estou ali e aquilo vai me consumindo e aquela complexidade é bonita. Eu me admiro, eu contemplo, mas eu só contemplo porque eu sei. Se eu não souber, para mim, música clássica e qualquer outra porcaria é a mesma coisa. E eu passo por aquilo como se fosse uma coisa qualquer. Portanto, a falta de conhecer, a falta de profundidade, leva a cenas tristes. Você vai ao Vaticano, vai à Basílica de São Pedro, sem ser num dia de missa, num dia de turista. É triste. As pessoas caminham pela Basílica de São Pedro como se estivessem numa galeria de um shopping, sem fazer a menor ideia do que está acontecendo, do que tem ao redor, sem saber que está em um dos maiores santuários de arte do planeta, que não tem nenhum lugar parecido no mundo. Mas eu não sei, então tanto faz. É como ir a Ouro Preto, visitar as igrejas barrocas. Ali tem metade da história da arte do Brasil. As pessoas não sabem. Só sabem tirar foto e com flash ainda, que estraga o negócio. A falta de profundidade impede a contemplação. E o Barry Schwartz diz algo preocupante. É que quanto maior a minha capacidade financeira e menor o meu conhecimento profundo, maior é a minha tristeza. Por quê? Porque o rico ignorante, ele vive o auge do paradoxo da escolha, porque ele tem todas as opções. Ele pode comprar tudo. Só que nada satisfaz. Então, eu fico naquele ciclo profundo de tentar viajar para lugares que eu não sei nada o que tem lá, e comprar coisas que eu não sei o que é, e de viver num lugar que não tem simbolismo nenhum para mim. E aí, para o Schwartz é simples. Eu vou me preenchendo, tentando encontrar pessoas tão vazias quanto eu, para compartilhar aquele momento de nada, né? Bom, se isso acontece na nossa vida cotidiana, mais grave ainda é com a nossa fé. Porque a falta de profundidade, a falta de conhecimento sobre a nossa fé, nos faz passar por isso daqui como se não fosse nada. Se você fica chocado, fica triste das pessoas entrarem numa igreja barroca e não perceber o que está diante delas, mais chocante ainda é quando a gente percebe que nós adoramos a Jesus vivo na Eucaristia e as pessoas passam por aquilo como se não estivesse acontecendo nada. É falta de conhecimento? É falta de profundidade, é só isso.
é ignorância. E tudo bem, quem não conhece, quem nunca foi apresentado, tem aquilo que a igreja chama de ignorância salvífica. Nós poderíamos nos perguntar, poxa Gabriel, mas e alguém que nasceu numa tribo isolada, no interior da Austrália, nunca ouviu falar de Jesus? Nasceu numa família isolada, no interior do Irã, nunca ouviu falar de Jesus? O que a igreja diz sobre essas pessoas? A igreja dirá, essas pessoas vivem em ignorância salvífica, elas nunca conheceram, portanto elas estão perdoadas. Mas nós, que conhecemos, não temos esse direito. Quem nunca ouviu falar de Jesus, pode ter o direito de ser salvo pela ignorância que corroeu a sua vida. Mas nós que conhecemos não temos esse direito. Nós que conhecemos e temos a opção, não fazemos porque não queremos. E aí acontece aquilo que São João da Cruz, cofundador dos Carmelitas Descalços, diz: os 4 graus de afastamento de Deus. Quais são os 4 graus do afastamento de Deus? O primeiro é o apego às imperfeições voluntárias. É mais ou menos assim: eu participo da igreja, eu estou na igreja, a fé é importante para mim, mas eu estou aqui e também estou lá, sabe? Eu estou aqui, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas, e essas coisas que eu não quero não são coisas leves, são coisas leves. Eu estou aqui, eu estou lá também. Então, é mais ou menos assim, eu já marco o meu encontro com Deus, né? Eu vou pecar de segunda a sábado, né? Domingo eu peço perdão, e na segunda-feira eu começo a pecar de novo. Esse é o primeiro grau de afastamento, apego às imperfeições que eu tenho, e são voluntárias, eu escolho não abrir mão. Diz São João da Cruz que a maioria de nós vive nesse grau. Falta uma tomada de decisão mais profunda, e a gente vai vivendo do jeito que dá. O segundo grau é o domínio dos apetites desordenados. Eu começo a deixar que os desejos que são contrários a Deus comecem a tomar conta. E aí aquilo vai tomando conta da minha vida, de tal modo que começa a ficar estranho eu estar aqui também. Então eu começo a me afastar levemente. Antes, eu vinha e saía, venho, saio. No segundo grau, eu já começo a vir menos. Porque eu começo a ter vergonha, começa a ficar estranho, então eu vou me afastando. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais esses apetites desordenados vão tomando conta de mim, e eu começo a justificar. Olha a minha vida, olha só o que aconteceu comigo, olha isso e aquilo. Terceiro grau é o estado habitual de pecado. Eu já não me preocupo mais em justificar. O meu ritmo de oração diminui, às vezes eu passo uma semana inteira sem rezar, e para mim está tudo bem. E a minha vida vai se tornando normal naquilo. Então veja, primeiro eu estava lá e cá. No segundo grau eu estou mais lá do que aqui. No terceiro eu já não estou aqui mais. Eu paro de frequentar. Eu paro de ouvir. Eu paro de querer estar. Aquilo que para mim antes era pecado se tornou um estado normal para mim. Normal. E na verdade eu começo a entender que a vida boa mesmo é essa que eu tenho agora. Eu perco a consciência. E o quarto estágio é o endurecimento espiritual. Eu não só me afasto, como eu começo a debochar de quem participa, aquilo perde o valor e eu sou quase um adversário. Esses 4 graus para São João da Cruz é o passo a passo de quem se afasta de Deus. O problema, meus irmãos, é que não é assim, não tem uma prova dizendo, agora você piorou, hein? Isso vai acontecendo na nossa frieza. E isso vai acontecer na nossa frieza pela falta de profundidade. E aí nós chegamos no evangelho de hoje, mais claro e didático impossível, Jesus conta a parábola e explica a parábola. E aí ele diz palavras fortes para nós, veja, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem, porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver, não ouvir, nem compreender. Meus irmãos, o que
que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos assim: como esse povo não compreendeu e não quis fazer a escolha, ele perdeu a profundidade. Agora, ele passa diante de coisas profundas como se não estivesse diante de nada. Imagina aquelas pessoas que viveram no tempo de Jesus, conviviam com Jesus, Jesus estava lá na frente delas, mas elas não conheciam. Como elas não conheciam, passavam diante de Jesus como se estivessem passando diante de qualquer pessoa. Veja o que é a ignorância. Eu passo diante de Deus e para mim é como se fosse qualquer coisa. Meus irmãos, é sempre uma questão de escolha. Ou eu escolho ser mais profundo, estar mais aqui, participar mais dos grupos, fazer de segunda a sexta a minha oração, ter o meu momento da minha família, ter o meu momento de encontro com a comunidade. Ou eu escolho isso, ou eu escolho deixar isso para lá. Não tem um meio tempo. Ou eu participo ou não participo. E essa escolha de vida de oração, de vida de fé, é o que falta para a gente dar o próximo passo. A falta de decisão, que o sim seja sim, que o não seja não, é o que impede a nossa vida de ser o que ela poderia, em qualquer âmbito da sua vida. A falta de decisão na família impede que a família seja o que ela poderia. A falta de decisão no trabalho, o que eu faço e o que eu não faço, impede que eu seja o profissional que eu poderia. A falta de decisão no meu estudo, estudar ou não estudar, o que estudar e o que não estudar, impede que eu seja o estudante que eu poderia. É sempre uma questão de decisão. É por isso que Hipócrates, o pai da medicina, dizia aos médicos: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a abrir mão do que o fez adoecer. Veja, antes de curar alguém, pergunte se esse alguém está disposto a abrir mão daquilo que te fez adoecer, porque se é o meu hábito de vida que me faz adoecer, não adianta eu te curar. Você vai adoecer de novo? É sempre uma questão de escolha. E por isso o evangelho de hoje vai nos provocar. Se formos terra rasa, você vai continuar vindo à igreja como uma mera formalidade de domingo. Mas se tivermos uma fé que quer se aprofundar, não faltarão oportunidades para isso. Não falta oportunidade. Está cheio de curso online de padres excepcionais para você conhecer um pouquinho mais sobre a igreja. Está cheio de grupo para a gente participar de segunda a sexta. Veja no começo, tem atividade segunda, terça, quarta, né? Aqui eu só não rezo se eu não quiser, né? E só depende da nossa decisão. Essa decisão é que vai nos permitir contemplar a Deus. E é um caminho sem volta. Uma vez que eu entendo o que está acontecendo, eu quero mais, eu quero melhor. Eu deixo de querer ir para qualquer lugar rapidinho. Eu quero ir lá e ficar. É muito melhor eu viver menos experiências, com mais profundidade. Então, é melhor o meu fusquinha, quando eu sei tudo de fusquinha. Nossa Senhora, meu avô tinha uma Brasília amarela, e era apaixonado na Brasília, sabia tudo da Brasília. Ah, Brasília, e nós que não sabíamos nada, falamos: vô, que carro velho, joga isso fora. É a diferença entre contemplar e ter ignorância diante do que eu estou vivendo. É melhor termos menos opções, fazermos menos escolhas, mas escolhas convictas, que eu sei o que eu estou vivendo, quando eu sei por que o meu sim é sim, quando eu sei por que o meu não é o não, eu vivo melhor. Aí eu dou fruto porque a terra é boa, porque é uma terra que tem razão de ser. Que neste dia a gente mais uma vez se encoraje a tomar decisão. Que nessa semana mais uma vez você tenha coragem de dar o pontapé. Deixa eu ir lá, deixa eu servir, deixa eu ir no grupo, deixa eu olhar o padre, deixa eu pesquisar, deixa eu ver uma homilia de novo, deixa eu compartilhar o que é bom. Vai mais uma vez. Você vai viajar? Pesquisa para onde você vai, deixa eu ver o que tem de bom para fazer lá. E ao invés de ficar batendo perna para cima e para baixo, para tudo, eu quero colecionar mais um monte de coisa. Deixa eu ver os lugares onde eu vou contemplar.
quanto mais eu tenho a capacidade de admirar, mais feliz eu sou. Porque quem vive profundamente aquilo onde está, vive melhor. E esses discípulos viveram profundamente com Jesus, porque tiveram a capacidade de entender quem Ele era, como nós teremos aqui hoje também. Que a celebração seja um convite para o nosso aprofundamento, para que a gente escolha pelo certo, que é Deus, entendendo tudo o que Ele é e pode ser para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.